política de branqueamento no Brasil, que foi um projeto, especialmente no período pós-abolição até o início do século XX, né? E, na verdade, essas ideias que vêm muito do eugenismo, que é essa coisa, né, da raça pura e da raça branca, portanto, estar acima das outras raças, né, que também foram construções científicas, biológicas, né, a partir da ciência, mas também se tornaram construções sociais, assim, que interferiram completamente no processo de pensar o que é e o que seria o Brasil, né? Então, assim, é importante pensar o que estava acontecendo no Brasil pós-abolição, que, enfim, a abolição é um tema complexo também para um outro momento. Mas, nesse período pós-abolição, o Brasil, enquanto elite, né, a elite brasileira estava pensando qual era a identidade nacional. E essa identidade nacional muito relacionada a essa questão racial, porque existia um problema para essa elite, que era o problema de o país ser muito habitado por pessoas negras, né, que eram fruto, enfim, da própria escravização dessas pessoas. Mas então começaram a se pensar possibilidades de o que seria o Brasil, qual era a identidade nacional desse país, e essa identidade, logicamente, não poderia ser o negro, né? O negro não poderia ser a síntese do Brasil. Então vieram as políticas de branqueamento. Esse cara aqui é o João Batista de Lacerda. Ele era um médico e cientista brasileiro que estava pensando sobre essa construção e aliado às elites políticas nacionais. Em 1911, esse médico cientista participou do Congresso Universal das Raças em Londres, defendendo a tese do branqueamento do Brasil e como isso seria positivo. E aí, na abertura dele, nesse congresso, ele apresentou essa obra que está aqui embaixo, que é a Redenção de Cã, que representaria o processo, né, de depuração da raça brasileira para tornar negros em branco. Então a ideia era basicamente essa, né? Com o processo de miscigenação, mestiçagem e outras políticas, o Brasil se tornaria cada vez mais branco e, portanto, cada vez menos problemático e teria um futuro brilhante, um futuro branco, que seria um futuro de glória e um futuro de prosperidade. Afinal, o problema do não avanço do Brasil era a sujeira desse país, que era a população negra, né? E surgem, por exemplo, as políticas afirmativas para brancos, que muita gente, né, critica as políticas afirmativas para negros e não sabe da existência das políticas afirmativas para brancos, que foi esse processo migratório e positivado de pessoas brancas virem para o Brasil recebendo benefícios e essa vinda em massa na tentativa de que houvessem mais pessoas brancas no Brasil e, portanto, esse processo de clareamento da população acontecesse de forma cada vez mais rápida. E eram vários estudiosos, não era só esse, né? E várias decisões, várias estratégias foram tomadas, como, por exemplo, a falta de assistência à saúde e à educação da população negra. Eram estratégias também para branquear a população cada vez mais. E nesse documento aqui, especificamente, surge essa ideia e esses estudos de que em mais ou menos 100 anos, a partir do início do século XX, o Brasil já estaria praticamente livre dos negros, né? Já estaria branco. Então, ainda na primeira metade do século XX, essas ideias começaram a perder um pouco de força política, por conta também de outras questões externas ao próprio país. E aí veio, então, muito a partir da década de 30, a ideia da democracia racial, que foi o que o Pedro colocou lá também no comentário dele, que é essa perspectiva de que não conseguimos resolver o problema de tirar os negros do Brasil e de tornar a população toda branca, isso não vai acontecer. Então, vamos fingir que está tudo bem, que não existem problemas e que vivemos em uma democracia racial, ou seja, todos têm espaço, todos têm as mesmas oportunidades, todos têm as mesmas condições e todos partem de um mesmo lugar
todos têm acesso aos mesmos bens, e essa ideia que perdura muito forte até hoje, né? De que não existe desigualdade racial, de que isso se devia à ideia, né? Também que partiu muito da ciência, de que os portugueses não eram agressivos como outros colonizadores e, portanto, o que aconteceu no Brasil foi um processo passivo, extinguir a mestiçagem até chegar à branquitude, ao branqueamento total da população. Agora as elites já usam, as elites brancas, né, já usam essa ideia da mestiçagem a seu próprio favor, né? E aí criando essa noção de que pessoas não retintas, pessoas negras não retintas, são a prova de que não existe problema no Brasil.